Essa foi uma das séries que tive o prazer de acompanhar aos poucos e em cada madrugada a curiosidade para saber o que aconteceria no próximo capítulo era inquietante. A série foi postada originalmente no Reddit por um usuário intitulado de Mil Vultures. A série é conhecida como Pen Pal. A série foi sendo traduzida aos poucos por alguns blogs na época. Enfim, no blog Mortalha está disponível o texto completo, a série em apenas uma postagem. A série originou um livro do mesmo título, Pen Pal. Os créditos da tradução desta série fica com a Frances Divina, a ex-administradora do blog Creepypasta Brasil, ao qual eu acompanhava a série na época. Peço desculpas antecipadamente para alguns erros de ortografia nos textos, porém nada que atrapalhe a leitura ou o ouvinte. Essa foi a melhor série que já li na web em formato de creepypasta. Me proporcionou uma ótima experiência e espero que aconteça o mesmo com vocês. O suspense que envolve a leitura é de praxe. Por isso, recomendo que use fones de ouvido e preste atenção. Parte 1. Passos. Essa história é longa, então já me desculpo de antemão. Nunca tive a oportunidade de contar isso tão detalhadamente, mas realmente aconteceu quando eu tinha por volta dos 6 anos de idade. Em um quarto silencioso, se você pressionar sua orelha contra um travesseiro, conseguirá ouvir o seu batimento cardíaco. Quando criança, o som rítmico e abafado pareciam-se passos leves no carpete. Então, quando mais novo, quase todas as noites, no momento que estava quase adormecendo, ouvia esses passos e era arrancado do meu sono, aterrorizado. Por toda a minha infância, morei com minha mãe em um bairro bastante agradável, que estava em fase de transição. Pessoas com baixa renda estavam gradualmente se mudando, e eu e minha mãe eram uma dessas pessoas. Ao redor de nossa pequena casa haviam vários bosques que rodeavam o bairro, onde brincava e explorava durante o dia, mas à noite ficava um pouco mais sinistro. Isso juntamente ao fato de que nossa casa tinha um grande forro por baixo, que enchiam minha mente com monstros imaginários e situações inevitáveis que consumiam meus pensamentos quando acordado pelos passos. Contei para minha mãe sobre os passos e ela disse que era apenas coisa da minha imaginação. Persisti tanto até que minha mãe soprou em meus ouvidos por 10 minutos, algo que eu achava que ajudaria. Claro que não ajudou. Apesar de toda a bizarrice dos passos, a única coisa estranha que acontecia era que, de vez em quando, eu acordava na parte de baixo da beliche mesmo tendo ido dormir na parte de cima. Mas isso não era tão surreal, sendo que às vezes acordava para ir no banheiro ou tomar água e talvez só não lembrava de ter deitado na cama de baixo. Sou filho único, então não era de grande importância. Isso acontecia 1 ou 2 vezes por semana, mas não era tão aterrorizante. Porém, um dia, não acordei na cama de baixo. Tinha ouvido os passos, mas estava com tanto sono que não liguei. E quando acordei, não foi por causa disso ou por um pesadelo, e sim pelo frio. Muito frio. Quando eu abri meus olhos, vi estrelas. Estava em um bosque. Imediatamente me sentei e tentei entender o que estava acontecendo. Achei que estava sonhando, mas não parecia certo. Estar no bosque também não era certo. Havia uma boia de piscina na minha frente, aquelas em formato de tubarão. Isso fez apenas com que a coisa toda ficasse mais surreal, mas depois de certo tempo percebi que não iria acordar, pois não estava sonhando. Me levantei para tentar me orientar, mas
Não reconhecia esse bosque. Eu brincava nos que ficava perto da minha casa o tempo todo, então os conhecia como a palma da minha mão. Mas se esse não era o mesmo bosque, como iria sair dali? Dei um passo e senti uma dor imensa no meu pé que me fez cair sentado de novo. Tinha pisado em um espinho. Com a luz do luar, podia ver que estava por toda parte. Olhei para o meu outro pé, que estava ainda bom, como todo o resto do meu corpo. Não tinha mais nenhum arranhão e nem sequer estava sujo. Chorei por algum tempo e depois levantei de novo. Não fazia ideia por onde ir, então apenas escolhi uma direção. Resisti à vontade de gritar por ajuda. Não tinha certeza se gostaria de ser encontrado por seja lá quem estivesse em um bosque no meio da noite. Andei pelo que pareceu horas. Tentei andar em linha reta e tentava voltar à linha original quando tinha que tomar desvios, mas eu era uma criança com medo. Não haviam corujas ou gritos e apenas em um momento ouvi algo que me assustou. Parecia como um choro de um bebê. Agora, creio que era apenas um gato, mas eu entrei em pânico na hora. Corri, virando em várias direções para evitar uns enormes arbustos e árvores tombadas, e estava prestando bastante atenção aonde pisava, porque a essa altura meus pés estavam em péssimo estado. Eu estava prestando muito mais atenção aonde eu pisava do que para onde eu estava indo. Não muito depois de ter ouvido o choro, vi algo que me encheu de um desespero que eu nunca tinha sentido ainda. Era a boia da piscina. Eu estava apenas a 3 metros de onde tinha acordado. Não era por feitiço ou por alguma dobra no espaço-tempo. Eu estava perdido. Até aquele momento eu tinha mais pensado em como sair do bosque do que como tinha chegado ali. Mas voltar ao ponto inicial fez minha mente girar. Nem tinha certeza de que eram os bosques que eu conhecia. Eu apenas estava torcendo que fosse. Teria eu dado uma enorme volta ou apenas feito uma curva e voltado? Como eu sairia dali? Na época, eu achava que a estrela mais brilhante era a do norte. Então, olhei para o céu, encontrei a mais brilhante e a segui. Eventualmente, as coisas começaram a parecer mais familiares, e quando vi a trincheira, uma vala que meus amigos e eu usávamos para brincar de guerra, sabia que havia conseguido. Nesse momento, eu já estava caminhando muito lentamente, pois meus pés doíam demais, mas estava muito feliz por estar perto de casa. Então, comecei a correr levemente. Quando eu avistei o telhado da minha casa por entre os outros da vizinhança, soltei um suspiro e comecei a correr mais rápido. Eu só queria chegar em casa. Já tinha decidido que não contaria nada para minha mãe, porque não fazia ideia do que ia dizer. Eu entraria em casa de algum jeito, me limparia e voltaria para a cama. Meu coração quase explodiu quando fiz a volta e consegui ver inteiramente minha casa. Todas as luzes estavam ligadas. Sabia que minha mãe estava acordada. Sabia que teria de explicar, ou pelo menos tentar, aonde tinha estado. E não conseguia nem pensar por onde começar. Meu correr virou um caminhar rapidamente. Eu vi a silhueta dela por trás das cortinas. E, por mais que estivesse preocupado de como explicaria o que aconteceu, isso não me importava naquela hora. Eu subi os poucos degraus da varanda e coloquei minha mão na maçaneta. Um segundo antes de conseguir abri-la, 2 braços envolveram-me e me puxaram para trás. Eu gritei o mais rápido que pude. "Mãe, me ajude, por favor, mãe!" O sentimento de estar salvo e depois ser fisicamente arrancado dele me encheu de um pavor tão grande que, mesmo depois de tantos anos, é indescritível. A porta que eu fui afastado se abriu e uma gota de alívio pingou dentro de mim, mas não era minha mãe. Era um homem, e era enorme. E eu me sacudi e tentei chutar a pessoa que me segurava, enquanto tentava escapar dele, da pessoa que acabara de sair da minha casa. Eu estava com medo.
porém mais furioso ainda. Me solta! Onde ela está? Onde está minha mãe? O que fizeram com ela? Enquanto minha garganta ardia e eu buscava mais fôlego para gritar, eu percebi um som que me era muito familiar. Querido, por favor, se acalme, eu tô aqui. Era a voz da minha mãe. Os braços se afrouxaram e fui solto. Enquanto o homem se aproximava, pude ver suas roupas. Era um policial. Me virei para ver a quem pertencia a voz e realmente era minha mãe. Tudo estava bem. Comecei a chorar e nós três entramos em casa. Estou tão feliz que você voltou, querido. Achei que nunca te veria de novo. Nesse ponto, ela também estava chorando. Desculpa, não... Eu não sei o que aconteceu. Eu só queria voltar para casa. Desculpa. Tudo bem, só nunca mais faça isso. Não sei se eu ou minhas canelas aguentariam. Uma risadinha quebrou meus soluços e sorri levemente. Desculpa por te chutar, mas... por que me segurou daquele jeito? Só estava com medo que você fosse fugir de novo. Fiquei confuso. Como assim? Encontramos o bilhete no seu travesseiro, ela disse, e apontou para um pedaço de papel que o policial estava segurando do outro lado da mesa. Peguei o bilhete e li. Era uma carta de fuga. Dizia que eu estava infeliz e que nunca mais queria ver minha mãe ou meus amigos. O policial trocou algumas palavras com minha mãe na varanda enquanto eu olhava a cartinha. Eu não me lembro de ter a escrito. Não lembrava de nada disso. Mas, mesmo que eu fosse ao banheiro à noite e não me lembrasse, ou mesmo que eu estivesse ido para o bosque sozinho, mesmo que tudo isso fosse verdade, a única coisa que eu sabia era que não é assim que se escreve meu nome. Eu não escrevi isso.